Aleluia. Êxodo capítulo de número 13, verso de número 3. Diz assim a palavra do Senhor: disse Moisés ao povo: lembrai-vos deste dia em que saístes do Egito, da casa da servidão, porque com mão forte vos tirei daqui. Portanto, não comereis pão levedado. Algumas versões vai dizer assim: este é um dia para ser lembrado. Eu estava aqui na quarta-feira, o pastor Marivaldo estava pregando essa palavra. E essa frase, querido, ela saltou no meu coração. E eu comecei a orar e Deus falou comigo que Ele tem dias de exaltação para o seu povo. Amém? Esses dias o dono da empresa que eu trabalho, ele disse assim, até comentei lá com os irmãos. Ele terminou o mês de novembro dizendo assim: esse é um mês para ser esquecido. Por causa da baixa performance de vendas das lojas que ele possui, e ele chamando a atenção dos gerentes, ele dizia: esse é um mês para ser esquecido. E quantas vezes, querido, nós temos anos, de fato, que às vezes a gente gostaria que não houvesse aquele ano. Que não existisse aquele ano. Há meses, há dias em que nós gostaríamos que não existisse simplesmente. Porque são dias, são anos, são meses que nos remetem à memória perda, sofrimento, dor, angústia, desespero. Mas nessa noite, querido, Deus me trouxe aqui para falar para você que há dias de exaltação, aleluia, que Deus prepara dias para que o seu povo seja exaltado, aleluia. Deus prepara dias para que o seu nome seja glorificado. E de que forma Ele vai fazer isso? Exaltando você, porque quando você for exaltado, o nome dEle será glorificado, aleluia. A palavra de Deus conta a história de Josué, e no capítulo 6, se eu não me engano, lá no último versículo fala assim: e Josué andava com Deus, e a sua fama corria pela terra. Isso é, Josué andava com Deus, e Deus o exaltava. E porque Deus o exaltava, o seu nome era reconhecido, era exaltado diante das nações inimigas. Josué é um cara forte, cuidado com Josué. E eu creio que Deus tem dias de exaltação para nós, amém? Aleluia. Esse texto, querido, fala do momento da saída do povo de Israel, do Egito. Você conhece a história, Israel sofreu 430 anos na escravidão, mas houve um dia, querido, aleluia, que Deus levanta um libertador, e acontecem as 10 pragas, e na última praga, a palavra de Deus vai dizer que de madrugada, os egípcios, eles expulsam os judeus da sua terra. Era tanta morte, era tanto sofrimento naquela noite, nunca houve um dia igual àquele, diz a palavra de Deus, e nem jamais haverá. Nas casas dos egípcios não havia uma casa sequer que não houvesse pelo menos um morto. Um dia de muita tristeza para o Egito. Mas naquela mesma madrugada, querido, a palavra de Deus vai dizer que o povo de Israel celebrava a Páscoa. E Deus havia dado uma ordem para Moisés: olha, assim celebrareis a Páscoa. Cajado nas mãos, sandália nos pés, vestidos, cinto nos lombos, apressadamente comereis. Sabe por que apressadamente? Porque os egípcios iam expulsar eles de lá. Não era, olha, podem sair quando vocês quiserem. Não, sai. Vai todo mundo embora. Senão a gente vai morrer, todo mundo aqui vai embora. Mas a gente não tem nada. A gente vai sacrificar o quê para o nosso Deus? Pode levar ouro, pode levar prata, leva tudo que você quiser, mas sai da minha terra. Para os egípcios, querido, aquele era um dia terrível, de tristeza, de perda, de derrota. Mas para o povo de Israel, aquele foi um dia que Deus preparou. E Moisés diz assim: este é um dia, aleluia.
Este é um dia para ser lembrado pelas gerações. Deus prepara dias que vão ser eternizados, aleluia. Dias em que o seu povo há de receber vitória, haverá cumprimento de promessas, haverá conquistas, haverá glória, aleluia. Deus tem esses dias para nós, meu irmão. Aleluia, eu estou aqui como profeta de Deus, querido, para dizer que este é o ano da novidade, o ano ainda não acabou. Deus tem um dia de exaltação para você, aleluia. Esse problema que te aflige, essa luta parece que não vai acabar. Irmãos, pensa comigo, 400 e poucos anos de escravidão. Você já viu o filme 10 Mandamentos, aquele antigo? Você vê as pessoas, é muito mais do que aquilo, querido. O sol começa a raiar. A entrada do Egito haviam 24 leões, 12 de um lado, 12 do outro, e muitas vezes o exército egípcio entrou por aqueles leões, e aqueles leões reverenciaram a entrada do exército vencedor. O Egito era uma potência militar, conquistou muitos reinos, e muitas vezes aquele povo estava lá, os egípcios aplaudindo o seu exército chegando das batalhas, mas naquele dia, aqueles leões tiveram que reverenciar homens e mulheres simples, aleluia, homens e mulheres trazendo seus rebanhos, mulheres trazendo as suas crianças no colo. Pensa comigo, querido, gerações sonharam com aquele dia. Muitos homens, muitos pais falaram para os seus filhos: Deus vai nos tirar daqui. Eles morreram e ainda estavam escravizados, mas naquele dia havia uma alegria, havia um contentamento, havia um júbilo tão grande, porque para trás, querido, ficou o sofrimento, ficou a escravidão, para trás ficou a opressão, aleluia. Deus tem dias para nós que serão eternizados, dias que vocês vão lembrar, aleluia, e que as pessoas vão lembrar. Lembra-se de fulano? Aquele dia foi tremendo, aleluia. Aquele dia Deus fez algo tremendo na vida daquela pessoa. Deus tem esses dias para nós, meu irmão. E aquele dia chegou para aquele povo, ele sai do Egito, próspero, abastado, rumo à terra prometida, aleluia, porque Deus tem para nós dias de exaltação. Eu não sei quais são os dias que você está vivendo, se são dias de perdas. Esse foi um ano difícil para os brasileiros, um ano de aperto, querido, mas amado, como outros anos, mas em especial esse ano, tem sido um ano difícil, mas para o seu povo, querido, aleluia. O nosso Deus é aquele que fez e que faz o impossível para todo aquele que crê. Aleluia. Se você crer, querido, se você crer, aleluia, essa fé vai te levar a lugares altos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Há poucos dias atrás, a Viviane estava com a pastora Renata e outros lá no Teatro Coliseu recebendo o prêmio de destaque, de projeto social destaque do ano, o projeto Ouse. E querido, aquele prêmio, eu fiquei pensando assim, né, a palavra da Viviane, olha, vota lá, vota lá, vota lá. O povo todo votou, mas não chegou no número suficiente para ganhar o prêmio. Mas o que Deus tem preparado, que era melhor. O prêmio de destaque do ano é o melhor prêmio, era o último prêmio a ser falado na noite. E, querido, Deus tem dias assim para nós. Lugares altos, dias em que Deus vai pôr você em lugares altos. E não pense você que é por causa da sua santidade, é por causa que você jejua, é porque você ora. Tudo isso é importante, você deve fazer. Mas quando Deus te coloca em lugares altos, querido, é porque Ele sabe que quando você abrir a boca, você vai dizer: glória, aleluia. E todo mundo vai saber que há um Deus nos céus, que ouve orações, há um Deus que intervém na história, que muda o curso da história por amor a uma vida, por amor a uma família, por amor a uma nação. Deus muda as coisas do lugar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Esse é o Deus que nós servimos. E quando eu penso que há dias de exaltação, querido, Deus me fazia lembrar de um dia especial nas Sagradas Escrituras. A Bíblia vai dizer que o livro de Gênesis, o livro das origens, ele começa dizendo que o mundo era um caos, e Deus começa a criar, haja luz, haja firmamento, haja seres
a terra, porção seca, divisão de mares, haja animais na terra, haja os seres aquáticos, e Deus vai criando toda a beleza que esse mundo é. Toda a biodiversidade marinha, terrestre, Deus vai criando. Mas houve um dia, o sexto dia, aleluia, que a Bíblia vai dizer: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, aleluia. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E Deus então projeta e cria o homem de maneira diferente das outras criações, onde Deus dava uma palavra e as coisas aconteciam. Ao homem, a Bíblia diz que Deus pega o pó da terra e começa a formar o homem com as suas mãos. E quando aquele corpo está formado, Deus vem e faz assim, ó. Sopra dentro dele aquilo que está dentro de si mesmo. Aleluia. E é por isso que quando alguém parte para o Senhor, quando alguém morre e é cristão, a gente fala: está voltando para a casa do Pai. Sabe por que está voltando? Porque um dia Deus fez assim, ó, para você ser criado. Aleluia. Dias de exaltação, querido. Tudo que Deus criou era belo. Tudo que Deus criou era bonito, mas não havia ninguém para contemplar aquela beleza, para admirar, para adorar o Criador. Então o Criador torna possível que alguém se levante do pó da terra. A esse alguém, Deus dá o Espírito, e Ele dota o homem de capacidade volitiva, Ele dota o homem de personalidade. Isso quer dizer que Deus não criou robôs, que Deus não criou pessoas, marionetes, e que vai fazer a vontade dEle obrigado. Não, a esse homem, Deus se relacionava todos os dias. Na viração do dia, a palavra de Deus vai dizer que havia esse momento que nós cantamos agora, o momento em que Deus falava com o homem, em que o homem falava com Deus, e aquilo era uma maravilha, querido. Se você for ler o livro de Salmos, o número 8, vai dizer assim: pouco menor do que os anjos o criaste, e lhe deste força e poder. Sabe qual é o propósito da criação do homem? O homem foi criado para adorar a Deus. O homem foi criado para louvar o Criador, para contemplar tudo aquilo que estava sendo feito, que havia sido feito, e dar glória ao Criador. Mas Deus dá uma ordem ao homem: dominai. Aleluia. Ele, quando criou os animais, Ele não disse domine isso, domine aquilo. Quando criou as aves dos céus, Ele não disse domine. Mas quando Ele cria o homem, Ele disse dominai sobre a terra, sobre os céus, sobre os mares. E de lá para cá, querido, o homem não tem feito outra coisa senão dominar. Dias que ficam marcados para a eternidade. O dia da criação, querido. E esse dia é especial, sabe por quê? Porque deu origem à humanidade, mas não só por isso, porque o cuidado de Deus em criar Adão e Eva é o mesmo cuidado que Deus teve com você. Talvez você pense que é um acidente, talvez você pense que é eu não sei nem porque eu nasci. Não foi programado, meu pai e minha mãe não programou. Talvez você pense: eu fui fruto de um estupro, então eu não devia nem ter nascido. Mas eu quero dizer para você que não importa como você nasceu, o importante é que você nasceu. E se você nasceu, Deus tem um propósito com a sua vida. Aleluia, você tem um significado especial, você tem valor, aleluia. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Por você, a Bíblia diz que Deus derrama o seu sangue. Fostes comprados por bom preço, diz a palavra de Deus. O povo que criei e que resgatei com meu próprio sangue. Deus tem sangue, querido? Deus não tem sangue, querido. Ele é Espírito, mas esse Deus, por amor a mim, a você, se torna um de nós. Aleluia, aleluia, você é especial, meu irmão. Não deixe que os problemas da vida digam o contrário para você. Você é importante, você tem valor, você tem significado, você tem uma missão a cumprir nesse lugar. Deus tem dias de exaltação para você. Joga a tristeza de lado, olha para as promessas de Deus, confessa-as, e você vai ver que elas vão se cumprir na sua vida. Aleluia!
Oh, louvado seja o nome do Senhor. Deus prepara dias para nós para serem lembrados, aleluia. A criação é um desses dias, querido. Houve um dia também especial que eu me lembrei na palavra de Deus. A Bíblia diz que não houve um dia semelhante àquele. Josué está lutando contra os reis, 5 reis, contra os amorreus. E a Bíblia diz que de repente a luta se estende, o dia vai declinar. E se escurecesse, ele não conseguiria vitória. Então ele levanta a sua voz: sol, detente aí, lua, para aí no seu lugar. E a Bíblia diz que durante um dia inteiro, quase que 24 horas, o sol não se pôs. Você vai ver essa história no livro de Números, capítulo 10, e vai dizer o seguinte: não houve dia semelhante àquele, aleluia. Amado, já pensou nisso, meu irmão? Por causa da voz de um homem. Você sabe que quando a gente estuda na escola, o sol, ele não se movimenta. Quem se movimenta? É a Terra, são os planetas que estão girando em torno da estrela. Então, quando a Bíblia diz que Deus parou o sol, o autor escreveu dessa forma, Deus não parou o sol, Deus para o universo por amor a um filho dele, que clama, aleluia. Ei, meu irmão, não pare de clamar, querido. Não pare de confessar a promessa de Deus. Não pare de profetizar aquilo que Deus disse que ia fazer na tua casa, na tua família, no teu trabalho. Creia, creia, confessa, e você vai ver que as coisas vão acontecer. Aleluia! Deus tem dias para nós de exaltação, querido. Dias em que nós vamos viver, querido, no êxtase da alegria, de júbilo, porque nossos olhos vão ver o impossível. Deus tem esses dias para você, aleluia. Não se contente com nada menos daquilo que você ouve aqui, daquilo que você louva aqui, que você louva todos os domingos, que Deus é poderoso, que dele é o reino, que dele é o poder, e você está triste porque o teu problema não está resolvido. Saiba você que no tempo dele, ele vai cumprir a promessa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Dias de exaltação. Exaltação é colocar no alto, exaltação é glorificar, exaltação é louvar. Deus tem dias para nós, querido, em que nós vamos ser uma bênção. Eu conversava com um jovem lá no retiro, e ele falava assim para mim: pastor, você, porque durante a pregação do pastor Emerson, que pregou lá, o pastor Emerson falou isso, que há dias que a gente parece que quer desistir. E aí esse jovem, lá no quarto, eu e ele falou assim: pastor, o senhor já pensou em desistir? Eu falei: desistir do quê? Desistir da igreja, de Deus. Eu falei: não, filho, jamais. Às vezes a gente fica cansado, né? A gente quer deixar um trabalho aqui, outro trabalho ali, mas de Deus, jamais, querido. Jamais. Ele: não, sabe o que é? É porque meus pais me falaram que se eu fizesse tudo certinho, se nesse ano eu tirasse boas notas na escola, se eu fosse um cara temente a Deus, se eu obedecesse lá e cumprisse as tarefas da casa, a minha mãe me falou que Deus haveria de abrir portas para mim. Eu jogo bola e nenhuma porta foi aberta para mim. Eu falei para ele assim: querido, saiba de uma coisa, Deus vai abrir a porta para você. Mas antes de abrir a porta para você, Ele vai trabalhar no seu coração. Aleluia. Esse é o motivo que muitas vezes, querido, nós não recebemos as coisas de imediato. Porque se nós recebêssemos de imediato, nós iríamos para o inferno com a bênção. Então, antes de ser abençoado, Deus quer tratar do teu caráter, Deus quer tratar da tua personalidade, Deus quer endireitar os teus caminhos, Deus quer que você saiba que quando você tiver tudo, foi Ele que deu. Vem dele. O orgulho não vai subir na tua cabeça, a soberba não vai tomar conta de você, porque você vai reconhecer naquele dia, no dia da exaltação, que tudo é dele, é por ele, é para ele, tudo vem dele e tudo volta para ele. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Portas vão se abrir, meu irmão. Mas até lá, querido,
a palavra de Deus vai nos provar, amém? Assim foi com José no Egito. Lembra de José? Recebeu sonhos de Deus, a promessa de que ele iria ser exaltado, de que seus irmãos se curvariam, até seus pais se curvariam diante dele. Promessas de exaltação. E logo no dia seguinte ele foi exaltado. Ele foi traído pelos irmãos, vendido como escravo. Ele foi culpado de um crime que não cometeu. Dentro da prisão esqueceram dele. O cara que ele ajudou, que ele fez tanto bem, lembra de mim, fala de mim para Faraó. E diz a Bíblia que o cara se esqueceu dele. Mas tudo isso era plano de Deus, aleluia. Porque chegou o tempo, e quando chega o tempo, querido, ninguém vai impedir a exaltação de Deus na tua vida. Aleluia. Dentro da prisão, esquecido de todos, mas não de Deus. A Bíblia vai dizer que no dia em que Deus dá um sonho a Faraó, com relação ao futuro, com relação àquilo que Deus iria realizar na terra, a Bíblia diz que Faraó fica muito perturbado, e sabe quem ele vai falar? Com quem ele vai falar? Com os seus oficiais, e está lá o copeiro. Por favor, Faraó, toma um pouquinho de vinho antes de falar, aí para o senhor falar bem e tal. Olha, aconteceu isso, e o copeiro está lá do lado só ouvindo. E aí o copeiro abre a boca naquele dia. Eu conheço um homem que é capaz de decifrar sonhos. Aleluia. Dias de exaltação, aleluia. Tira José da cadeia, faz a barba, coloca uma roupa nova, vai lá na presença de Faraó, chega na presença de Faraó, Deus concede a ele a revelação do sonho. Faraó se encanta com José, Deus permite que José caia na graça de Faraó. Faraó olha para os seus oficiais, olha para as pessoas que eram sábias. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. O Egito era um povo à frente do seu tempo. Eles eram exímios, querido, na matemática, na arquitetura, na medicina. Ninguém sofria de dor de cabeça no Egito. Eles já tinham o princípio ativo da aspirina lá. Eles já dominavam técnicas de engessamento da perna e se curavam rápido quando tinha algum osso quebrado. Eles eram muito avançados para o seu tempo, mas Faraó olha para todos os seus sábios, para aquele povo que era inteligente, e olha para José e diz assim: não há ninguém aqui semelhante a você. Aleluia! Porque Deus tem dias de exaltação para nós, querido. Sabe essa afronta que estão fazendo contra você lá no teu trabalho? Sabe essa perseguição porque você é crente, porque você ama Jesus? Ei, se prepara, porque lá você vai ser exaltado por Deus. Aleluia! Deus tem dias de exaltação para o seu povo. Deus tem dias que vão marcar as nossas vidas, querido, e que nós vamos lembrar por gerações. E nós vamos contar aos nossos filhos e aos filhos dos nossos filhos que houve um dia em que Deus agiu de maneira sobrenatural. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Talvez para alguns aqui isso pareça muito distante, mas eu quero dizer para você, se você nasceu de novo, Deus tem dias de exaltação para você. Se você abraçou Jesus, se você fez uma aliança com Cristo vivo, se o pecado já não é uma prática na sua vida, Deus tem dias de exaltação para você. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Deus me fez lembrar, querido, de Mordecai. Você lembra da história de Esther? Mordecai, querido, ele introduz Esther no palácio. E a Bíblia vai dizer que havia um homem lá chamado Amã, que ele tipifica Satanás, e ele quer matar os judeus. Ele não se conforma porque Mordecai não se ajoelha na presença dele. Ele é um dos altos oficiais do rei, e ele fica tão bravo, mas tão bravo, que ele coloca no coração, na verdade, Satanás põe no coração dele, ele não quer destruir Mordecai, ele quer destruir todo o seu povo. E assim é Satanás, querido. Quando ele vê você na bênção, quando vê você feliz, você alegre, você cheio de vida, de vitória, ele não quer destruir você, ele quer destruir os seus. E é por isso que a gente tem que tomar cuidado e não dar brecha. Por isso Paulo adverte aos Efésios dizendo: não deis lugar ao
Porque se você der lugar, ele não vai acabar com você. Ele vai acabar com você, com seu casamento, com seus filhos. Ele vai fazer um estrago tremendo, querido. Porque o ódio dele não é só contra você. É contra todos os que são seus. Assim era Amã com Mordecai. Mas a Bíblia vai dizer, querido, que Mordecai denuncia uma conspiração ao rei. E nada acontece. O rei, por causa dessa denúncia, vai apurar, e de fato era verídica a história, e o rei então é liberto daquela situação, manda matar os homens que conspiravam, e aí passou-se o tempo. Mas no dia em que Mordecai fica irado, Amã fica irado porque Mordecai não se ajoelha, naquela noite Mordecai intenta matar, pensa em construir uma forca enorme, mas naquela mesma noite, Deus tira o sono do rei, aleluia. Deus tira o sono dele, ele quer dormir e não consegue. Eu vou dizer uma coisa, querido, eu quando quero dormir, misericórdia. Teve um assalto aqui na Silva Jardim algum tempo atrás aí, que os caras fizeram um barulho aqui na empresa de carro forte aqui. E a Sueli levantou e ia para lá e para cá. No outro dia de manhã, eu acordei, aí, tudo bem? Tudo bem o quê, rapaz? Tu não viu o barulho que estava aí? Eu falei, não. Eu, quando vou dormir, eu durmo, querido. Ninguém me impede. Mas, quando Deus quer tirar o sono de alguém, não importa que se você dorme bem, Deus tira. E naquela noite, aquele rei não conseguiu dormir. Ele chama os seus... Fala para mim aí o que tem acontecido no meu reino. E lá os escribas que escrevem a história do rei começam a falar, para ver se me dá sono, vai. E de repente eles chegam, olha, foi denunciado tal dia pelo judeu chamado Mordecai, que havia uma conspiração. E aí o rei, peraí. O que foi feito com esse homem que trouxe tanto benefício para mim? Não fizeram nada. Era de madrugada isso, querido. Não fizeram nada. O rei não dormiu. Quando chegou de manhã, quem estava lá? Amã. Logo cedo. E aí, rei, tudo bem? Vim aqui dar bom dia para você. Ô, Amã, deixa eu te perguntar uma coisa. O que deve ser feito ao homem a quem o rei deseja honrar? O que a gente... E Amã, pensando que o rei estava falando... A mãe então fala assim, olha rei, ao homem que você deseja honrar, o senhor tem que ser modesto, sabe? Nada assim. Por exemplo, o senhor pega os trajes reais. A mãe já estava se vendo assim, nos trajes reais. O senhor pega a coroa do rei, coloca na cabeça. O senhor pega um dos seus cavalos, o preferido do senhor, o preferido. E põe essa pessoa em cima dela, do cavalo. E depois o senhor pega o oficial mais importante do reino e faz esse homem andar durante as ruas da cidade e vai andando e ele tem que falar em voz alta. Assim faz o rei a quem ele deseja honrar. O rei olha para Amã assim, maravilhado. Amã, você é um gênio. Eu sei. Amã pega trajes meus, aí pega a minha coroa, pega o meu cavalo, e você, que é um dos mais importantes oficiais do rei, você vai pegar o judeu Mordecai, e vai fazer tudo isso que você falou. Para Amã, naquele dia, foi um dia terrível, foi um dia angustiante, ele não via a hora do dia acabar, daquele momento terminar, mas para Mordecai, dias de exaltação, aleluia. Mordecai não queria nada daquilo, mas eu quero dizer para você, querido, que quando a gente ama a Deus e a gente é fiel a Deus, Ele faz, como diz a sua palavra, muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Ele vai fazer com você muito mais, além do que você pensa ou imagina. São dias que Deus tem preparado para nós. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor.
A minha palavra para você nessa noite: persevera, meu irmão, permaneça firme, não recua, querido, não largue, querido, a sua cruz, continua levando ela, querido, porque há recompensa para você, há recompensa para você. Quando Jeremias estava triste, querido, o seu ministério, 20 e poucos anos profetizando, 20 e poucos anos o povo não mudava, querido, continuava da mesma forma, idólatra, longe de Deus. Mas ei, Deus vem para Jeremias e fala assim: Jeremias, recolhe as tuas lágrimas, a tua voz de choro, porque há galardão para o teu trabalho. Aleluia! Há recompensa para você, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Há dias que Deus prepara para nos exaltar, querido. E eu quero dizer para você e para alguns aqui nessa noite, que Deus está preparando ainda neste ano, dias de exaltação. Aleluia! Dias em que você, quando abrir a boca, vai poder reconhecer diante dos seus inimigos, diante dos que falaram mal de você, diante daqueles que não acreditaram, que desprezaram, diante de pessoas que intentaram o mal contra você, você vai poder declarar: Deus é fiel. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Há dias que Deus prepara para nós, mas Deus falava ao meu coração, querido, que houve um dia especial de exaltação. Nós estamos próximos ao Natal. A Bíblia diz lá em Lucas, capítulo 2, que aqueles dias eram dias de recenseamento, as pessoas estavam viajando para lá e para cá, e numa determinada noite, Maria dá à luz a uma criança. Aquele foi um dia especial, querido. Aquele foi um dia que marcou a humanidade, querido. Paulo vai escrever aos Gálatas, ele diz assim, que na plenitude dos tempos nasce Jesus. Aleluia! Um só governo no mundo inteiro. Um momento em que a história registra, que ficou conhecida como a Pax Romana. Um tempo de paz. Um tempo onde os romanos construíram várias estradas que ligavam o Oriente ao Ocidente, querido. Era o tempo propício para que a mensagem de Jesus pudesse percorrer todos os lugares. Havia uma paz entre os povos, imposta pelo governo de Roma, que havia dominado o mundo. Então as pessoas iam poder se locomover de lá e para cá sem medo da guerra. Era o tempo da plenitude. Nesse tempo, nesse exato momento, Jesus nasce. Aleluia! E a Bíblia vai dizer que os anjos cantam, pastores vão se encontrar com ele. Jesus anuncia sua mensagem de reconciliação, que Deus amou o mundo de tal maneira, que ele entregou o seu próprio Filho. Deus se torna um de nós, aleluia, e pisa nesse mundo, querido, e ele ouve coisas horríveis, mas ele também recebe a adoração, ele também recebe o louvor, a glória, aleluia. A natureza o obedece, querido. O firmamento, querido, se alegra com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas há um dia em que ele é pregado no madeiro. Aquele foi um dia triste. Aquele foi um dia triste, querido. O Criador dos céus e da terra está preso no madeiro. A Bíblia diz que era meio-dia e o céu escureceu. O sol se recusa a brilhar, a contemplar a atrocidade que estão fazendo com o Filho de Deus. Jesus preso naquela cruz, querido. Quando chega o exato momento que todas as profecias a respeito de Jesus se cumprem, Jesus entrega o seu espírito, ele dá um brado, tetelestai, eu entrego a ti o meu espírito. A Bíblia diz que os romanos eram especialistas em crucificar pessoas. E a cruz, querido, era uma morte que deveria durar vários dias. Mas por causa da Páscoa, os judeus insistem a Pôncio Pilatos que os corpos não estejam presos, para as pessoas que vierem à Páscoa pudessem contemplar aquilo. Então Pilatos, tudo bem, manda tirar eles de lá, e eles quebram as pernas de um dos crucificados, quebram as pernas de outro. Por que eles quebram as pernas? Porque durante a crucificação, querido,
A morte é lenta, é dolorosa. E as pessoas não morriam por causa da cruz, elas morriam por causa da hemorragia, do seu sangue sendo derramado pouco a pouco. Os seus órgãos internos começavam a entrar em falência e a pessoa morria. Mas enquanto havia vida, aquelas pessoas presas no madeiro com o corpo suspendido, elas tinham força para levantar e respirar um pouquinho. Mas se quebra as pernas, elas não conseguem levantar, e a morte vem de forma rápida, por asfixia. Quando chegam em Jesus, Jesus já está morto, Senhor da vida. Só nasceu na hora que Ele quis nascer, e só morreu na hora que Ele quis morrer. Ele diz lá em João capítulo 10, a minha vida é minha, ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Ele era Senhor na vida e foi Senhor na morte. Naquele momento, um soldado pega, deixa eu ver se está morto, enfia uma lança na lateral de Jesus. Não há reação no seu corpo, então ele deduz, Jesus está morto. Não precisamos quebrar nada para que se cumprisse a escritura que diz, nenhum dos seus ossos será quebrado. Aleluia. Jesus então é sepultado num túmulo, querido, que ninguém tinha usado ainda, de José de Arimateia. Era um dia triste, querido. Um dia que ficou marcado por perda. Os discípulos estavam desolados. Jesus falou tantas vezes desse momento dele, mas eles ainda não tinham compreendido. Mas chega o domingo, aleluia. E no domingo, querido, um dia para ser lembrado, aleluia. Todas as religiões no mundo têm os seus líderes, querido, e todos eles têm os seus túmulos assim que morrem. Aqui estão os restos mortais de líder tal, de líder tal. Mas se você for a Jerusalém, pastora já foi, lá está escrito, ele não está aqui porque ressuscitou. Aleluia! Oh, glória a Deus, aleluia! Que dia, meu irmão! Que dia deve ter sido aquele domingo? Durante aqueles 3 dias, Jesus está lá no inferno, no Hades, pregando o querigma, a palavra de vitória. E acontece aquilo que está no livro de Colossenses, capítulo de número 2. Despojando os principados e potestades, ele os expôs publicamente. Aleluia. Sabe o que é isso? Paulo está falando da marcha de vitória do exército romano, que quando eles venciam e traziam seus derrotados, eles vinham nus. E tinham que caminhar, querido, pelas ruas de Roma, nus, o rei, os seus oficiais, e eram humilhados ali. As pessoas jogavam coisas neles. Paulo está na sua mente retratando isso, que no mundo espiritual, Satanás, seus demônios, estão cortejando, despidos, querido, agora, do poder da morte, porque as chaves da morte e do inferno agora estão nas mãos do Senhor. O pavor da morte já não assombra mais os homens. Aqueles que querem, se entregam a sua vida para Jesus, não há mais pavor da morte, querido. Nós sabemos que se partirmos hoje, entraremos nos portais eternos. Aleluia! Um dia para entrar na história, querido. Um dia para ser lembrado, o dia da ressurreição. E sabe, meu irmão, o que eu aprendo com tudo isso? É que Deus tem dias para você, aleluia. As pessoas vão pensar que você morreu, que não tem mais força, que não se levanta mais. Mas aí vem um Espírito que dos mortos ressuscitou a Jesus e vivifica o seu corpo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu falava com a Marinei esses dias, olha, me chamaram para dar um testemunho. E lá no meio de empresários, de donos de várias empresas aqui de Santos, ela pôde declarar, o meu Deus é o Deus que ressuscita mortos, aleluia, que cura o câncer, Ele é o Deus que faz milagres e maravilhas, aleluia. Há dias que Deus eterniza, querido, para que você abra a sua boca, e as pessoas que estão lá fora e não têm esperança, vão passar a ter, porque vão ver que Deus exaltou você, aleluia. Talvez você esteja vivendo dias de tristeza, dias de perda, dias de sofrimento, querido.
Mas ei, eu trago uma boa notícia para você, ainda esse ano, Deus tem dias de exaltação para você. Aleluia! Deus tem dia de vitória, de conquista, de cumprimento de promessa. Deus tem dia de alegria, Deus tem dia de júbilo. Deus tem dias que vão marcar a sua vida. Você vai contar aos seus filhos vão contar aos filhos dos seus filhos. Dias que ficarão para a eternidade. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o mês do exaltar, meu irmão. Creia, Deus quer fazer isso na sua vida. Vai depender de nós, se nós acreditamos em Deus ou não, se nós confiamos ou não na sua palavra, se nós damos ou não o passo de fé que Deus está exigindo de nós, se nós vamos buscar ficar no lugar secreto, ou nós vamos continuar lamentando e murmurando da vida. Vai depender de mim e de você, querido, esse dia chegar. Eu quero orar por você, fica de pé no seu lugar, querido. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus tem dias de exaltação, eu creio nisso, querido. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Glória a Deus. O que Deus vai fazer com você, meu irmão, não é só para você, meu irmão. Não é só você, não é o fim da bênção. É só o começo, querido, do que Deus vai fazer em outras pessoas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Lá no retiro, eu fiquei conhecendo a história de muitos novos convertidos aqui, porque parei para conversar, para ouvi-los. E como é lindo ver como Deus trabalha, querido. Aleluia. Outrora eram os valentes nesse mundo. Outrora eram aqueles que não levavam desaforo para casa, que resolviam tudo à base da bala, dos punhos. Mas eu vi lá naqueles dias, pastora, homens levantando a mão e chorando na presença de Deus. E dizendo para Jesus, eu quero nascer de novo, aleluia. Eu quero nascer de novo. Oh, glória a Deus. Ei, meu irmão, Deus tem dias de exaltação para você. A porta não abriu? Creia, ela vai abrir, aleluia. Não sou eu que estou falando, é Deus quem diz. Amados, quando você é exaltado, o nome de Deus é glorificado. A você pertence a vitória, mas a Deus a glória. Quando você for exaltado, é o nome dele que é glorificado. É o nome dele que vai ser exaltado. Aleluia. Então, querido, Deus tem prazer e Deus tem alegria em ver um dos seus filhos ou ver a sua igreja sendo reconhecida na sociedade. Ainda que nós não buscamos nada disso, mas Deus faz. Não para que nós venhamos a ser orgulhosos e dizer, olha como eu sou bom, não. É para que nós possamos dizer, há um Deus nos céus que muda a história. Que faz do fraco forte. Que faz do casamento destruído um lugar de paraíso. Que faz filhos rebeldes se tornarem pessoas tementes a Deus e que honram os seus pais. Ele é o Deus, querido, que muda a nossa sorte. De repente nós estamos lá embaixo e Ele nos põe lá em cima. Aleluia. Deus tem dias assim para você. Eu quero que você feche os teus olhos. Aleluia. Em nome de Jesus, Pai. Aqui está o teu povo nessa noite, povo que se chama pelo teu nome. Povo por quem o Senhor pagou um preço tão caro na cruz do Calvário. E não foi para ver eles sofrendo, chorando, angustiados, depressivos, com síndrome do pânico, com medo da vida, com medo do futuro. Não, não, Deus. O Senhor os criou
para que lhe dessem louvor. O Senhor os fez e os resgatou para que através da vida deles o teu nome seja conhecido. Aleluia, o teu nome seja louvado, Senhor, em nome de Jesus. Eu sei que há pessoas aqui, Senhor, que estão vivendo tempos de tristeza, Senhor, tempos, ó Pai, de perdas, de sofrimento, Senhor, mas a tua palavra diz, como disse Moisés, esse é um dia para ser lembrado. O Senhor tem esses dias para nós, ó Deus querido. Aleluia, em nome de Jesus, muda a sorte do teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, abre portas, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, dá ao teu povo a força, dá ao teu povo a coragem, dá ao teu povo a inteligência, para que quando forem reconhecidos lá fora, eles exaltem o teu nome que está acima de todo nome. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Apresenta diante de Deus, querido. Apresenta diante de Deus o que você veio buscar de Deus aqui nessa noite. O que você precisa da parte de Deus? Você o adorou, você o louvou, mas nós somos dependentes do Senhor, amém? Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor nosso Deus. Enquanto o ministro de louvor canta, querido, eu quero que você traga à sua memória a tua necessidade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No santo lugar, eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz, morri em seu lugar. O Filho nada irá me impedir de te amar.